Olá, estou aqui para falar da interface da psicologia com a área jurídica ou a área forense. Nesse contexto, nós temos três obras que têm a ver com esse processo, que são temas em psiquiatria forense e psicologia jurídica. Do que nós estamos falando? Trata-se de toda uma relação entre questionamentos sobre o funcionamento psicológico e questões ligadas a direito, à justiça. Qual a relevância de tudo isso? Hoje nós temos uma série de segmentos sociais, né, de várias questões sociais, como a questão criminal, a questão trabalhista, a questão civil, a questão da vara de família, que muitas vezes implica necessariamente em responder questões que o operador do direito desconhece essas questões. Daí vem a necessidade de especialistas, né, de trabalhar essas questões e responder dúvidas com relação a isso. Então, o segmento de psicologia jurídica, psicologia forense, ele vai desde o processo da avaliação, né, que usa a entrevista e usa a questão dos instrumentos psicológicos, a pareceres, a relatórios pontuais e a configuração do laudo. Então, por vezes, o operador do direito, no caso um juiz, um promotor, o advogado, ele tem uma dúvida sobre o funcionamento psicológico de uma determinada pessoa. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa com uma suspeita de demência, né? Um processo de envelhecimento patológico que leva à desorganização psicológica, principalmente com queixas de memória, e isso leva o indivíduo a uma dificuldade de tomada de decisão, de assumir responsabilidade ou até de cuidar da própria vida. E há a necessidade de se comprovar esse prejuízo, para que o operador do direito, nesse caso, aplique a lei, que nessa condição do direito civil seria a interdição. Daí é preciso que o psicólogo ele tenha um conhecimento tanto do processo de avaliações, né, de uma avaliação de características de personalidade e de uma avaliação dos aspectos cognitivos, como no caso de uma avaliação neuropsicológica, por exemplo, aplicada à questão do direito. Então, esses instrumentos vão oferecer medidas objetivas para esse profissional, para que ele possa, junto com os dados de entrevista, com os dados de análise de documentos, elaborar um laudo e responder à questão judicial. Então, essas obras, elas acabam contemplando questões que vão de forma muito gerais, né, falando um pouco da história da psiquiatria forense, falando um pouco da iniciação da psicologia jurídica, passando por conceitos sobre direito civil, sobre infanticídio, que é a relação de morte de filhos praticado pelos pais, a questão da avaliação em si. É uma obra que traz o primeiro capítulo no país, por exemplo, falando da inserção da avaliação neuropsicológica como um recurso de perícia, que nós não temos ou não tínhamos até então no Brasil. Então, o volume 2, por exemplo, ele traz essa questão. E hoje é uma área que há uma demanda muito grande, então os tribunais de justiça abrem vagas para psicólogos peritos, os fóruns abrem vagas para isso, dependendo de cada estado no país, nós temos, por exemplo, os MLs, né, o Instituto de Medicina Legal, ele traz muita necessidade da inserção de psicólogos peritos nessas condições, né, então isso abre concurso e essas pessoas precisam cada vez mais estarem subsidiadas desses conhecimentos. Então hoje o psicólogo ele precisa de um suporte de formação. Por quê? Porque embora ele use os mesmos recursos da prática clínica, como as entrevistas e o uso dos instrumentos psicológicos, ele precisa entender que há uma diferença interessante, né, e bastante ampla entre a prática clínica e a prática jurídica, né? Na prática clínica geralmente se avalia tudo, se faz toda contempla toda a expansão que é necessário investigar. No direito, você responde uma pergunta específica, né? Então, quando se determina, por exemplo, a perícia de um indivíduo que cometeu um homicídio, para saber se ele tem uma doença ou não, se ele tem um problema de saúde mental ou não, que tem a ver com a prática daquele crime, há uma dúvida específica sobre aquilo. Então, esse psicólogo ele precisa estar familiarizado, né, e qualificado dentro de um contexto judicial para responder isso. Então, a perícia, por exemplo, ela é uma das
várias possibilidades de se atuar no contexto da interface com a saúde mental. Outro aspecto importante que tem hoje um campo muito aberto e crescente no país é o papel do psicólogo assistente técnico, né? Então, hoje nos processos, por exemplo, geralmente civis, trabalhistas, então um indivíduo entra com um processo judicial reclamando uma indenização por adoecimento mental. E ele traz essa, na argumentação de que foram pelas condições de trabalho ou alguma situação do trabalho. Então as empresas hoje, elas tanto o juiz vai determinar a perícia médica mais a perícia psicológica, e as partes envolvidas também vão precisar de subsídios, né, de profissionais que possam auxiliá-los na condução do processo, na orientação sobre o que investigar, o que questionar. Então esse é um dos papéis, por exemplo, do psicólogo assistente técnico, que também precisa ter embasamento do direito, né, e logicamente uma ampla qualificação na área de psicologia. Então, na área do direito civil, né, então interdições, vara de família, na área do direito trabalhista, na área do direito criminal, todas essas áreas hoje requer também o papel do psicólogo como assistente técnico. Então são 3 obras, né, que ela começa de uma forma apresentando, inserindo o leitor no contexto tanto da psiquiatria forense como da psicologia jurídica, entra num segundo volume com uma especialização maior, falando de casos específicos, e hoje, na sua terceira versão, já traz essa questão mais específica da violência sexual. E logicamente que isso não encerra a discussão, né? É um processo contínuo. A psicologia no país é uma profissão, né, recentemente completou aí seus 50 anos, né, um pouco mais de 50 anos, mas ainda é muito nova em termos do desenvolvimento, do que ela precisa ter. E a área forense é essa área também que vem num processo aí crescente de inserção, e é uma área que cada vez mais necessita da formação e da especialização da área da psicologia.